todas, muito obrigada pela presença de todos aqui assim nesta pequena conferência de imprensa que nós achamos que efetivamente é significativa pela informação que gostaríamos de passar hoje. Aqui comigo tenho o Sr. Vereador Francisco Martins, portanto, como sabem, tutela as obras municipais e também a área do urbanismo. E aquilo que nós queríamos deixar hoje aqui como informação tem a ver exatamente com algo que é uma ambição grande de todos os nossos torrienses, mas também de todos aqueles que laboram na zona, sobretudo na zona das Palhagueiras e na zona de Descunhados, e que tem a ver com o traçado da via de ligação da A8 até à zona industrial das Palhagueiras. Como estarão recordados, este ano fizemos a adjudicação do estudo para esta via, exatamente das Palhagueiras, e fizemos essa adjudicação e na altura, portanto, foi feita a informação também de que esse estudo iria decorrer ao longo deste ano, e que esse estudo decorria exatamente de um traçado que estava feito há bastantes anos no âmbito e contemplado no nosso plano diretor municipal, e que esse espaço canal realmente era aquele que devia ser, ao qual devia ser dedicado exatamente o início desse trabalho. Naturalmente que todos nós tínhamos a noção de que esse espaço canal tinha sido delimitado há imensos anos, quando as condições em todo aquele território eram efetivamente diferentes, quando o nível de atividade económica no território era diferente, o número de empresas era substancialmente diferente daquilo que é hoje, e também as próprias deslocações na Nacional 82 não tinham nada a ver com aquilo que acontece hoje. E, portanto, foi claro para nós, imediatamente nessa altura, que tínhamos que fazer com que houvesse a possibilidade de fazer simultaneamente estudo de traçados que não fosse exatamente esse que estava delineado no espaço canal desde o PDM de 2007, provavelmente, e, portanto, com condições muito, muito diferentes. Todos sabíamos que realmente havia ali situações que tinham que obrigatoriamente ser alteradas, e foi exatamente isso que, a partir dessa altura, tratámos com as entidades para as quais realmente com as quais tínhamos que estabelecer ligação. Assim, ao longo deste tempo, a empresa que está a fazer o estudo foi vendo outras soluções. No nosso caso também trabalhámos exatamente sobretudo com infraestruturas de Portugal, para ver efetivamente quais é que eram alternativas que nós achávamos que seriam soluções viáveis para os novos traçados, e finalmente, hoje, foi aprovado o novo traçado, portanto, um traçado alternativo para esta via, começando então esta via a desenvolver-se no nó que liga à autoestrada, que liga à A8, portanto, ao contrário daquilo que era inicialmente e, portanto, daquilo que estava no espaço canal do PDM, que era uma ligação e entroncar a meio da subida da Nacional 82, o que hoje não faria o mínimo sentido, não é? Estaríamos ali numa situação de entroncar no meio de uma via que já é congestionada e que normalmente basta haver um caminhão, e é uma via com grandes dificuldades até depois para ser seguida. E vai entroncar então cá em cima com uma rotunda próxima então da entrada para a A8. Essa solução fazia-nos muito sentido, com todas as justificações que houve para o efeito. Portanto, tivemos da parte das infraestruturas de Portugal um parecer positivo exatamente para fazer a ligação naquele ponto. Simultaneamente, fazendo a ligação naquele ponto, fazendo aquele entroncamento, então, permitiu-nos também desviar aquilo que era o traçado e desviá-lo mais para sul, porque o traçado inicial
passava exatamente em cima de algumas empresas agrícolas, que hoje existem no nosso território, que não existiam naquela altura e que são empresas agrícolas e agroindustriais com características que são extraordinariamente importantes para a atividade económica do nosso território. E, portanto, este traçado permitiu realmente que nós pudéssemos, então, circundar essa zona, puxar o traçado mais para sul e num espaço cerca de 4 quilómetros. Portanto, é diferente, esse espaço de 4 km é efetivamente diferente daquilo que era o traçado inicial. Os 2 últimos quilómetros, portanto, a partir da zona das Palhagueiras propriamente até à Campo Oeste, os 2 últimos quilómetros é o mesmo do traçado que havia inicialmente. E, portanto, isto satisfez-nos muito realmente termos conseguido chegar a esta solução. Outras soluções foram estudadas pela empresa e por nós, naturalmente, tendo em atenção aquilo que era a velocidade que a via deve ter, o tipo de aterros e desaterros realmente a fazer em cada um dos locais, os próprios terrenos, não é? A orografia do terreno, naturalmente, portanto, tudo isso foi estudado e esta foi efetivamente a solução que é melhor, portanto, quer da análise técnica e aquela com que realmente nós concordamos. Dizer ainda que outra coisa que é extraordinariamente importante é que tomámos a decisão a partir realmente daquilo que foram as informações dadas pela empresa, os estudos de tráfego, as características que a via deve ter e a velocidade que a via deve ter e a segurança que ela deve ter para o seu utilizador, que seja uma via de 2x2. Portanto, uma via com 2 faixas em cada um dos sentidos. E, portanto, com um separador central simples, portanto uma via semelhante àquilo que nós temos, por exemplo, na Avenida Poente. Portanto, uma coisa bastante semelhante em termos estruturais. E, portanto, queremos que realmente este traçado corresponde àquilo que são os anseios das pessoas que vivem nesta zona, que é aquilo que é necessário realmente para se poder escoar o trânsito, sobretudo o pesado, que é imenso e que é cada vez mais, felizmente, também nesta zona, que tem a ver exatamente com a nossa atividade económica local. Mas que faz com que haja dias de mais de 300 caminhões a deslocarem-se nestes territórios e, portanto, aquilo que nós pensamos é que realmente isto será muitíssimo bom em termos de trânsito, mas também muito bom ao nível da própria descarbonização e melhora a qualidade de vida das próprias pessoas que estão nas localidades, não é? Porque uma quantidade de trânsito desta natureza e, sobretudo, trânsito pesado a passar por dentro das localidades, nós sabemos que realmente em termos ambientais não será o melhor. E em termos de segurança, não é de certeza, e para o próprio trânsito é efetivamente nefasto. E, portanto, esta realmente foi algo a que conseguimos chegar e, portanto, foi aprovado hoje em reunião de executivo, foi aprovado por unanimidade e, portanto, isto é daquelas coisas que toda a gente tem a noção de que, efetivamente, é muito importante e muito necessário para todos e, portanto, quer da nossa parte, quer das duas oposições, completamente de acordo relativamente a este traçado que foi aprovado. Aquilo que pensamos e, portanto, mantendo aquilo que era a nossa perspectiva, é que realmente seja uma obra que se vá desenvolver até 2026. Portanto, no âmbito daquilo que foi o contrato que nós assinámos, não é? No âmbito com a CCDR e com o financiamento de PRR, aquilo que está previsto é o término da obra no final de 2026. Portanto, com muita pressa, com muita pressão para que realmente todo o processo seja bem desenvolvido e teremos aqui durante o ano de 23 a entrega e a conclusão do projeto de execução e o lançamento do concurso da própria empreitada no final do ano para que depois em 2004 a 2026 consigamos realizar então esta obra de 6 km e que está
com um financiamento de cerca de 7 milhões de euros. E pronto, esses 7 milhões de euros nós não sabemos realmente o que é que eles corresponderão em termos de obra agora nos próximos anos, mas é aquilo que nós temos em termos de financiamento aprovado para o desenvolvimento da obra. Cada coisa a seu tempo. Para agora, realmente foi bom termos conseguido que o estudo tivesse permitido termos aqui uma via com condições, que no fundo era aquilo que se pretendia, não é? E toda a gente pretendia, era realmente que conseguíssemos ter um traçado de via com condições, com segurança e que permita, e com visão, que nos permita pensar a mais longo prazo aquilo que poderão ser as deslocações nesta zona do nosso território. Ali a amarelo está mais ou menos assinalado o traçado, não sendo uma coisa muito rigorosa, mas está mais ou menos assinalado qual será o traçado da própria via. Passando ali no alto, não é? Portanto, vindo do cruzamento da Nacional 82, passando por trás, ou pela zona sul, no alto da zona das estufas dos Linos, depois com passagem ali pelo meio de uma propriedade onde tem aviários, que é portanto, uma propriedade que é da Valor e onde existem aviários, e depois passando aí sim já no traçado, na zona, num terreno onde efetivamente existe uma exploração agrícola de horticultura protegida, mas que aí sem qualquer alternativa para se fazer a modificação da passagem da via, portanto ali era uma que não tinha qualquer alternativa, e depois a ir até à zona da Campo Oeste. Neste traçado, portanto, vamos ter algumas rotundas, e eu agora é aqui ao senhor vereador para ele indicar com mais precisão onde é que essas rotundas se localizam. Então, boa tarde a todos. Eu irei, no fim, complementar a informação da senhora Presidente, que basicamente já explicou e bem todo este processo. E darei que isto é um troço efetivamente de cerca de 6 km, é aquilo que está em causa, que tem quatro zonas de inserção, uma no cruzamento de Pai Correia, que é onde ela se inicia, na Nacional 82, depois mais duas zonas de rotundas, mais duas rotundas que são de grande importância, porque são elas que irão acabar por fazer parte de todo um conjunto viário que está a ser neste momento planeado pela Câmara Municipal, no sentido de vir a receber também, no fim, todo aquele volume que nós temos na zona da Fonte Grada, na zona da Paúl, da zona da Ponte Rol, que é uma zona empresarial muito importante. Até direi que esta via que estamos aqui a apresentar tem uma importância muito grande, mas também só faz sentido se depois todo o resto do trabalho também conseguir ser complementado. E termina com a última rotunda, neste caso neste troço, uma rotunda na zona, passa publicidade, na zona da Campo Oeste, que fará o seu término dos seus 6 km. Isto é efetivamente uma via muito similar à Avenida Poente, portanto, neste caso servida apenas e só, estes primeiros 6 km só têm 2 pontos de inserção, efetivamente, só são interrompidos 2 pontos de inserção, portanto, vão ter uma fluidez de trânsito muito grande, e é isso que se pretende, não terá inserções de outro tipo de vias, mas que é de capital importância para o desenvolvimento empresarial de toda esta zona. Como é evidente, também é a intenção, não irei fazer aqui nenhuma inconfidência, também é a intenção da Câmara Municipal fazer posteriormente também o projeto, o estudo da sua viabilidade até Santa Cruz. Mas não é isso, atenção, não é isso que neste momento aqui se trata. Neste caso trata-se de primeiro servir toda esta zona empresarial e mais tarde chegaremos a isso. É essa a intenção do Executivo Camarário. À vossa disposição. Eu coloco aqui uma questão, duas neste caso.
Primeiro, na última conferência de imprensa dos Unidos, eles reivindicavam que as duas vias teriam sido uma boa sugestão dada por eles e agora congratulam-se com o facto do município ter aceito. Uma segunda pergunta é 7 milhões de euros é um investimento para uma via e dar para duas. Vai haver derrapagem? Vamos lá ver. A primeira pergunta, cada qual chama-se aquilo que quiser, não é? E nós quando estamos com responsabilidade e assinamos, temos que ser contidos naquilo que estamos a fazer. E, portanto, na altura, aquilo que nós pudemos contratar, aquilo que nós contratámos com a empresa, foi exatamente o estudo para a situação de um traçado que, na altura, só poderia contemplar realmente uma via e zonas de segunda via, mas para vias de lentos. Portanto, algumas zonas que efetivamente pudessem aliviar depois o tráfego. Porque era efetivamente isso que nós tínhamos em termos da própria contratação e aquilo que era possível efetivamente na altura e, portanto, não íamos dizer, nós estamos a dizer a esta empresa para ir fazer um estudo para duas vias. E, portanto, sendo que aquilo que nos parecia a nossa visão é efetivamente uma visão para o futuro e, portanto, essa visão fez com que fôssemos à procura de suporte para podermos dizer que vamos fazer de duas vias. E esse suporte é o quê? Esse suporte é o estudo. É o estudo de tráfego, é o estudo do traçado, porque este traçado sustenta também exatamente essa questão das duas vias, porque, na realidade, se nós tivermos um traçado, tivermos apenas uma faixa, aquilo que acontece, e portanto foi verificado pela empresa, se tivermos uma faixa de cada lado, aquilo que acontece é que vamos ter vários troços com depois uma via de lentos. Ora, isso, por um lado, não é seguro, por outro lado, não dá fluidez exatamente ao tráfego como se pretendia. E, portanto, agora sim, temos realmente a justificação para dizer que nós agora vamos contratar a realização de uma via que tenha duas faixas. E, portanto, é muito fácil nós dizermos que queremos uma via com duas faixas de cada lado. O difícil depois é termos justificação para o efeito. Aquilo que nós quisemos foi ter justificação, efetivamente, para o efeito. E como estamos do lado em que temos que assinar, é a nossa responsabilidade e foi essa responsabilidade que nós assumimos. E o dinheiro, tenho muitas dúvidas que efetivamente ele vai chegar. Portanto, que os 7 milhões cheguem para o efeito, não é? Aliás, com um traçado de uma via de cada lado e faixa e depois via de lentos, não creio já que ele fosse suficiente para o efeito. Mas, de qualquer das maneiras, é algo que efetivamente nós assumimos. Vamos à procura, portanto, quando tivermos valores, vamos à procura realmente de renegociar e, portanto, de conseguir ter financiamento para o restante e cá estaremos. E, portanto, é algo que nós assumimos que vai ser feita desta forma e, portanto, temos que nos responsabilizar por procurar e arranjar o restante que seja necessário para o efeito. E a possibilidade da Câmara, enfim, não havendo fontes de financiamento, até porque ainda não teremos o próximo quadro comunitário se calhar para o ano, não é? Sim. 2023, sim. Tendo em conta que vão ter que lançar concurso até final do ano, como o Presidente disse. 23. 23. Em último caso, será a Câmara a financiar o seu orçamento do restante? Estamos cá para o que der e vier. Tal como eu disse há um bocadinho, nós é que assinamos, por isso nós é que nos responsabilizamos pelo efeito. Uma distância de cerca de 400, 500 metros entre o início desta via rápida e a autoestrada, há alguma razão lógica para não ser ligado à própria autoestrada e ter de percorrer aquela estrada nacional durante esses 500 metros? Segunda pergunta, procura-se uma via rápida ou com estas rotundas todas pelo meio, ela não será uma via rápida, mas sim uma via de descongestionamento de trânsito? E a terceira é
porque é que isto não chega às zonas balneares, já que fica tão perto? Começamos pelo fim, não é? O essencial neste momento não são as zonas balneares. O essencial neste momento são as zonas industriais, são as zonas de produção, porque essas sim é que têm que ser descongestionadas e que precisam de ter realmente solução para todo o trabalho que vão fazendo e para que possam escoar o seu produto. Eu lembro que nós vivemos, a nossa economia assenta, de uma forma geral, a nossa economia assenta em quase 70% no agroalimentar, portanto, no cluster agroalimentar. A nossa economia não assenta no turismo. O turismo é 1,2% daquilo que é a nossa economia. Portanto, temos que nos centrar naquilo que são os que necessitam, efetivamente, do apoio para continuarem a trabalhar. O que não significa que os outros não necessitam, mas há volumes de negócio que não têm nada a ver com outros. E estes, efetivamente, são volumes de negócio que merecem e precisam realmente de um apoio primeiro. Depois, a outra parte, sim, sem dúvida nenhuma, porque aquilo que nós queremos é criar condições realmente para que todos possam circular em segurança, não é? Em melhores condições. E, portanto, também aqui depois, uma segunda fase, da Campo Oeste até Santa Cruz, sem dúvida nenhuma, e, aliás, temos no nosso orçamento aberta exatamente a rubrica, porque se surgir a oportunidade de nós podermos fazer o projeto a começar o projeto ainda no próximo ano, ou contratar o projeto ainda no próximo ano, porque não sabemos o que é que possamos ter em termos de quadros comunitários, de financiamentos, etc., ou eventualmente qualquer outra situação. Se houver essa oportunidade, ainda no próximo ano poderemos contratar para começar a fazer o projeto. Mas não é esse o nosso foco neste momento. O nosso foco é realizar exatamente esta parte. Sim, continuação, exatamente. Portanto, exatamente no mesmo formato, sim. Continuação. Enfim, estudar a extensão para Santa Cruz, possa já não haver um corredor como aconteceu com essa aí é muito menos grave a situação, muito menos do que, portanto, aquilo que, conhecendo nós bem o terreno, aquilo que existe em termos de espaço canal para Santa Cruz é muito menos, tem muito menos impacto ao nível empresarial do que esta daqui deste lado. Mas são sempre situações que nós que temos que ir em cada momento olhar para elas e ver se há efetivamente alguma limitação, tal qual como aconteceu com esta, não é? Mas é uma situação muito menos significativa. Esta variante vai também beneficiar a cidade, até porque nós temos a variante Poente, mas a norte não temos nada e o trânsito da entrada norte na cidade está ótimo. Nesse aspecto para já não creio que tenha alguma influência, porque depois na realidade, portanto, poderão ir por aqui, ir para Torres e apanham a A8, não é? Se quiserem apanhar a A8 e depois a entrada na cidade acaba por ser semelhante, sendo que há um pedido, isto já agora vai a talho que foi isso. Existe um pedido no IMT e também no Sr. Ministro das Infraestruturas, exatamente para o não haver pagamento da portagem da A8, pelo menos entre o Bom Barral e entre o Ramalhal. Entre o Ramalhal e a saída sul de Torres, exatamente para evitar que se entre dentro da cidade e, portanto, permitiria realmente que algum trânsito fosse desviado dentro da cidade e que pudesse entrar depois pelo lado sul. E isso acabaria por ser uma solução benéfica, não é? Aguardamos que haja algum desenvolvimento, sendo que existe esse pedido e já houve reuniões exatamente por causa dessa situação. Essa não era a estrada desejada de Santa Cruz, uma estrada já prometida há muitos anos, mas não era a estrada desejada. A estrada desejada é começar por Torres para Santa Cruz e não é a estrada possível. Essa é só desejada por alguns. Mas sempre uma estrada muito falada. Sim, é verdade. Não é a estrada desejada, mas esta é possível, nesta altura. Eu julgo, posso acrescentar, eu acho que não é possível. Eu acho que é melhor. Isto dito de uma forma muito clara, acho que é melhor.
porque esta é aquela que permite que, efetivamente, e então se nós estivermos a falar do tecido empresarial, não irei falar muito mais, mas se estivermos a falar do visitante, se estivermos a falar de Santa Cruz, se o objetivo fosse Santa Cruz, reparemos que esta permite que quem nos visita venha da autoestrada, se insira rapidamente na via e rapidamente estará em Santa Cruz. Mas eu acho que isto, no fim, é os anos que passaram imensos anos, todos nós torrienses falamos imensos anos da estrada para Santa Cruz, como é óbvio, ainda da antiga 247, quando ela ainda estava cheia de buracos, e depois, mais tarde, foi requalificada. Mas eu acho que com a mudança toda que o Conselho teve, a evolução toda positiva que o Conselho teve, eu se calhar não diria que é possível, eu diria que é a nossa melhor opção é efetivamente esta. Na nossa perspectiva, esta estrada olha para as duas vertentes, turismo, e olha também para a vertente agrícola? Exatamente, sem qualquer dúvida. E sendo que mesmo em termos estruturais, aquilo que existe, aquilo que era a estrada para Santa Cruz, no fundo era fazer com que uma melhoria, sobretudo em alguns troços, relativamente à estrada que existe. E isso não nos poupa grande coisa em termos de tempo, isso não nos pouparia grande coisa em termos de tempo, melhoraria alguns dos troços, portanto, melhoraria a fluidez de alguns sítios, mas é uma estrada que passa pelo meio das localidades, não é? E, portanto, para ser algo estruturalmente diferente, tinha que ser uma estrada fora daquilo que é a nossa estrada normal para Santa Cruz. E esta, sem dúvida, como o Francisco disse, é sem dúvida a melhor opção. Relativamente a este projeto, presumo que ainda tenha que ser submetido no estudo de impacto ambiental. Não, esta não é necessário. Não é necessário. É inferior, portanto, a 10 km. Portanto, é um troço com menos de 10 km e, portanto, não implica Relativamente estudo. ao próprio traçado, está previsto alguma para defesa até dos próprios solos, alguma passagem aérea em termos de... Vai ser tudo em terreno, não vou haver vidro. Sim, atenção que ainda estamos a falar de estudo, estamos ainda a falar de estudo de viabilidade. O que nós hoje aprovamos foi o estudo de viabilidade. A partir de agora é que se vai trabalhar o projeto de execução. E no fim é o projeto de execução que vai definir essas questões. Portanto, seria um bocadinho audacioso da nossa parte dizer que não vai ter nenhuma. Dizer que não vai ter nenhuma. No entanto, em princípio, por aquilo que o estudo de viabilidade aponta, nós não vamos ter nenhuma obra de arte, no fim, nenhum viaduto aqui neste troço. Iremos ter alguns estabelecimentos agrícolas, é normal, passagens deste trator ou daquele, porque tem que existir esse cuidado da propriedade dos que confinam com esta via, mas não mais do que isso. Mas isso só o projeto de execução é que vai efetivamente definir. Outra questão que eu acabei por não perceber relativamente a uma pergunta que foi colocada é face ao facto desta via estar em PRR, ter sido considerada prioritária pelo Ministério das Infraestruturas como ligação de zonas empresariais à autoestrada, e daí o financiamento. Não percebi porque é que não tem ligação direta à A8. Há algum constrangimento relativamente ao Ministério das Infraestruturas? Foi equacionado? Então, é só... Sim, aquela... Vai provocar, de facto, ali um congestionamento a ligação da Nacional 8 com esta... O objetivo não é criar congestionamento, portanto tem que haver uma ligação ali bem feita, não é? Uma zona de nó bem construída. Sim, tem que ser ali daquela... Sim, acrescentando aqui, desde já dizer que quando se mudou, e isso era um ponto assente da nossa parte, quando queríamos mudar o ponto de inserção, em vez de ser lá embaixo, puxá-lo cá para cima, já era precisamente para viabilizar o possível alargamento, se ele vier a ser necessário, desses tais 500 metros. Atenção, porque a parte de baixo, efetivamente, alargar a parte de baixo era extraordinariamente oneroso e a própria IP nos disse que não estariam disponíveis para fazer esse investimento. Já alguma estimativa, sabemos que atualmente o Conselho é passado por 300 caminhões. Ali. Esta zona não é o Conselho, é só esta zona. Mas também tendo em conta o futuro, os estudos já apontam para alguma estimativa de veículos dia e para o encurtamento das distâncias. Com
poupar em tempo e em distância? Aponta, portanto, foram feitos os estudos de tráfego exatamente para as situações, quer apenas para esta situação de ter esta ligação, quer para situações futuras em que já haja mesmo a própria ligação a Santa Cruz e, portanto, o incremento que isso traria em termos de tráfego, sim. Portanto, existem, sim. Incrementos, não. Não, porque isto assim, ainda são os dados do estudo de viabilidade e, portanto, não podemos. Mas é engraçado que neste ponto, no fim, dando um bocadinho mais de ênfase àquilo que a Sra. Presidente disse há pouco, o próprio estudo de tráfego não apontava para os 2+2. Não apontava. Isto no tempo horizonte que estes projetos têm. Mesmo os 20 anos. Pela questão da orografia, da questão da inclusão de diversas vias de lento, acabou por ser, e em termos de segurança, acabou por ser uma opção que se nos afigura mais correta. No fim é a mesma coisa, eu acho que aqui devemos fazer analogias para quem nos ouve também entender. A própria Avenida Poente, se nós olharmos para a nossa Avenida Poente está longíssimo de ser esgotada e já tem 20 anos. Ela foi terminada em 98, 99. O problema da Avenida Poente não é a Avenida Poente, é por onde é que os veículos vão. Portanto, a via tem capacidade mais do que suficiente. Portanto, o volume de tráfego que está pensado para esta via, se calhar um por um com os vias de lentes era suficiente. Mas aqui houve uma opção de segurança e também um pouco de futuro, mesmo que já não seja o nosso futuro, mas é o futuro do concelho, digamos assim. Esta palavra de Santa Cruz, será permitido dizer que vamos ter no início desse novo projeto em meados de 2023? Podemos dizer ou não. Não é. Portanto, aquilo que podemos dizer é que não é a nossa prioridade. Se surgir oportunidade, começaremos. E quando surgir a oportunidade, ele iniciar-se-á. Mas não é efetivamente essa a nossa prioridade. Esta sim foi aquilo com que nos comprometemos e é o nosso foco agora para a construção até o final de 2026. Sendo que a outra, sim, sem dúvida, será para realizar, mas não sem compromisso neste momento de dizer que começa no final de 2023 ou começa no início de 2024. O facto só de a pormos em orçamento com rubrica aberta significa que nos interessa. É? Significa que realmente queremos que este projeto seja feito com brevidade, tal qual como o da ligação como a ligação desta via para Fontegrada, também que está também no nosso, pusemos também em orçamento com a rubrica aberta, exatamente porque em qualquer momento nos pode surgir a oportunidade para fazermos este estudo também. Atenção que estamos sempre a falar de projetos nesta fase antes. Exatamente. Também complementando um pouco o que o Sr. Presidente está a dizer, também temos em orçamento para projeto a tal via nascente aqui à cidade. No fim, queremos estudar, havendo a oportunidade, queremos estudar. Atenção, também há que frisar que estes são estudos muito onerosos. Este projeto, não tenho de memória, mas são cerca de 100 mil euros. Já não, sim, 100 agora já. 100 e qualquer coisa. São projetos muito onerosos, são projetos muito complexos. Projetos viários, estamos a falar de projetos, não é estudar, tal e qual como nós fazemos às vezes, desenhamos um bocadinho no computador. Projetos são projetos muito onerosos, por isso é que têm implicações diretas no orçamento, mas existe essa necessidade de termos essas rubricas abertas e essas intenções. Mas, quer dizer, pensando nisto de uma forma estruturada, esta variante, que é aquela que está mais evoluída em termos de financiamento, de projeto, depois, em termos de PDMs, estão previstos e calculados, no fundo, canais que possam depois ligar... Esses já estão. Tudo isto que estamos a falar, já está. Tudo isto estamos a falar, tudo que acabamos agora de falar, já estão canais reservados em plano diretor municipal, já desde 2007. Daí, às vezes, mesmo estando os canais e com os anos a passar, às vezes temos que fazer ajustes, que neste caso foi um daqueles que tivemos que fazer. Agora, quanto mais cedo nós começarmos efetivamente a definir, a fechar os canais, no fim a fechar os canais, melhor até pelas expectativas que possam ser criadas ou não. Só uma última questão. Sim. Esta solução é mais cara que a anterior ou não? É mais cara.
E relativamente à ligação, só para esclarecer, para ficar elucidado, competirá às infraestruturas de Portugal o financiamento e a decisão, se efetivamente houver necessidade de alargamento. Sim, sim. A decisão do alargamento, sim, do financiamento, pronto, gostaríamos muito que assim fosse, mas tenho... Sim, sim. Mas agora qual é a diferença relativamente ao traçado inicial? Eu fiquei com a ideia que não ia, portanto, que iriam iniciar, que esta variante iria iniciar de pontos diferentes, mas estivesse no mesmo ponto. Não. A outra inicia ali embaixo, olha, onde eu tenho... Ali, iniciava mais ou menos ali, a meio daquela subida, de Pai Correia. Depois seguiria este traçado assim, mais... Exatamente, era a meio, entre o cruzamento de Ados Cunhados e o cruzamento de Pai Correia. Sim, cerca de 1000 metros. E o problema é que são 1000 metros muito difíceis de percorrer, tem uma inclinação muito grande, de difícil alargamento futuro, se fosse necessário. Aí a própria IPI nos disse, e mesmo nós, enquanto Câmara Municipal, também entendemos que é um troço de difícil de trabalhar, daí termos... Mas atenção, não vamos aqui dizer, este troço se calhar na altura que ele foi pensado em 2005, o PDM é de 2007, mas se calhar ficou fechado em 2005, talvez. Tinha razão de ser, porque ainda se falava no IC11. Era a ligação. O IC11 caiu, como é evidente, deixa de fazer sentido estar aqui em baixo, passa a fazer sentido ficar aqui em cima, muito pertinho, aí sim dá 8. Ou seja, estamos a falar de um cruzamento para ir Pai para a Correia. cidade. Sim. Não, o cruzamento Pai Correia. Sim, aquele para virar para Torres, sim. Baldazenho. Do Baldazenho. Vai continuar a ter o trânsito em vez de polícia. Sim, claro. Exatamente. Claro. Muito bem. Tá. Nós é que agradecemos a vossa atenção e disponibilidade. Muito obrigado.